Os sais, eles são basicamente o resultado de uma reação entre um ácido e uma base, né? Que é a famosa reação de neutralização. Né? Não faz sentido porque o que é o neutro, né? É o pH7. Então, se eu estou reagindo uma base com um ácido, eu estou neutralizando. Um está neutralizando o outro. Então, esse processo forma um sal, né? Ó, como essa reação que eu coloquei aqui. HCl mais NaOH vai formar NaCl mais H2O. Então, você vai formar sal e água. Basicamente, os sais são provenientes disso. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a nomenclatura dos sais, né? A nomenclatura dos sais vai seguir uma regra, né? Que vai ser o quê? O nome do ânion, né? Com o final alterado. Daqui a pouco eu explico essa alteração no final. De. Aí vem o nome do cátion, certo? Então, assim, ó. Por exemplo, o NaCl que eu coloquei para vocês vai ser cloro, porque é cloro, com o final alterado, de sódio. E o cátion é o sódio. Agora vamos ver essa alteração no final. A alteração no nome do ânion é baseada no ácido que ele veio, né? Então, assim, se o ácido terminar com ico, o ânion termina com ato. Se o ácido termina com oso, o ânion termina com ito. Se o ácido termina com hídrico, o ânion vai terminar com eto, no sal, né? Então, vamos analisar aqui, ó, o NaCl. O NaCl, ele veio de... O cloro, que é o ânion do NaCl, veio de que ácido? Veio do ácido clorídrico. Se o ácido termina com hídrico, o sal, né, o ânion vai terminar com eto. Então, é cloreto de sódio, certo? Vamos botar o exemplo que eu coloquei aqui, que é o CaCO3. O CaCO3 é proveniente da reação do H2CO3, que é o ácido carbônico, com o hidróxido de cálcio, né? Então, o CO3, que é o ânion do CaCO3, veio do gás carbônico, veio do ácido carbônico, perdão, veio do ácido carbônico. Se o ácido termina com ico, o ânion termina com ato. Então, é carbonato de cálcio, certo? Então, assim, a nomenclatura do sal é basicamente isso. Você tem que saber de qual ácido aquele ânion veio. Você coloca a terminação no ânion de cátion. Pronto. Isso é a nomenclatura dos sais. Agora a gente vai fazer uma análise de uma das coisas que mais cai no Enem, com certeza, né? Que é a análise do pH de sais. Porque assim, se eu mostrar um ácido para vocês, vocês vão saber que aquele ácido, né, ele torna meio ácido. Se eu mostrar uma base para vocês, vocês vão saber que a base torna o meio básico. Mas e um sal? Se eu mostrar um sal para vocês, como é que eu vou saber se aquele sal vai tornar um meio ácido, meio básico, ou se ele não vai alterar nada? Muitas questões do Enem falam sobre correção de acidez, né? Correção de solo, utilizando sais. E assim você vai saber através disso aqui que eu vou mostrar para vocês. Os sais são divididos em três: os sais ácidos, que tornam o meio ácido, os sais básicos, que tornam o meio básico, e os sais neutros, que não alteram o pH do meio, ou alteram de forma mínima, né, que não faz diferença. Os sais ácidos, eles são formados pela reação entre um ácido forte e uma base fraca. Por exemplo, se eu reagir o HCl, que é um ácido forte, com o NH4OH, que a gente já viu que é uma base fraca, isso vai formar o sal NH4Cl, né, que é o cloreto de amônio, e água. O cloreto de amônio, ele é um sal ácido. Então, se eu colocar o cloreto de amônio numa solução, ele vai tornar aquela solução ácida. Então, se eu tiver um solo básico, eu posso utilizar o cloreto de amônio para tornar aquele solo, né, um pouco mais ácido, ou seja, regular o pH daquele solo. Os sais básicos são formados pela reação entre um ácido fraco e uma base forte, né? Se é uma base forte e um ácido fraco, o sal é básico. Então, por exemplo, uma reação entre o H2CO3 e o hidróxido de cálcio, que forma o carbonato de cálcio, que a gente já viu, né? Mais água. O carbonato de cálcio é um sal básico. Os sais neutros vêm quando você reage, né, um ácido forte e uma base forte, né, como quando eu reajo HCl e NaOH, que vai formar o NaCl mais água, né? Então o NaCl é um sal neutro. Essa análise é bem tranquila, gente. É bem rápido de fazer e é muito importante, cai bastante. Agora a gente vai falar dos óxidos, né? Mas antes disso, eu quero só falar de algumas importâncias, né, aqui dos sais. O NaCl, ele é o sal de cozinha,
né? Então, majoritariamente aquele sal que a gente come é NaCl, né? O carbonato de cálcio, ele é muito importante também, porque ele está muito presente em minerais, né? E também nos corais. Os corais são formados de carbonato de cálcio. Eu queria só dar essa contextualizada dos sais para vocês. Agora a gente vai falar dos óxidos, né? Os óxidos são substâncias inorgânicas binárias que apresentam o oxigênio como o elemento mais eletronegativo, certo? Essa parte é muito importante. O oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo nesse elemento binário. Aí eu botei um exemplo aqui para vocês, ó, o composto OF2. Ele é um composto binário que tem oxigênio, só que o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, o OF2 parece um óxido, mas ele na verdade não é um óxido, porque o oxigênio não é o mais eletronegativo, né? Só queria mostrar essa exceção para vocês, né? Esse detalhe dos óxidos. A nomenclatura dos óxidos segue um modelo. Ela vai começar com a palavra óxido de, certo? Cátion, você vai botar o nome do cátion e você vai botar um NOx se o cátion não tiver o NOx fixo, né? Então vamos botar aqui o Al2O3, né? Que é óxido, certo? De cátion, alumínio. Pronto, acabou. O óxido de alumínio é isso. Óxido de alumínio. Porque o alumínio tem NOx fixo. Agora, se fosse o óxido de ferro, né? O ferro não tem NOx fixo. O ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Então, a gente tem dois óxidos de ferro, que é o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Então, você tem que calcular o NOx do ferro, e aí você coloca óxido de ferro, e depois, no final, o valor do NOx, né, em algarismo romano. Certo? É assim que você faz a nomenclatura dos óxidos. E os óxidos, eles são divididos em 3 tipos principais. De acordo com sua característica, falando de pH também, de reatividade. São os ácidos, os básicos e os neutros, né, ou inertes. Os óxidos ácidos, né, eles têm a característica de que eles reagem com água formando ácidos, né, e eles conseguem reagir com bases formando sal e água. Então, eles têm características de ácidos, né? Por exemplo, o N2O5 é um óxido ácido, porque se eu reagir ele com água, ele vai formar o ácido nítrico, que é o HNO3. Os óxidos básicos, eles reagem com água formando bases e reagem com ácidos formando sal e água. Então, eles têm características básicas. O L2O3 é um óxido básico, porque se eu reajo ele com água, ele vai formar hidróxido de alumínio, que é o AlOH3. E os óxidos neutros são os óxidos inertes, ou seja, que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. E esses óxidos são o monóxido de carbono e o NO, né, que são considerados óxidos neutros. Então é isso, pessoal. A aula acabou aqui. Obrigado para quem assistiu e bons estudos a todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.